E a torcida do Palmeiras não tá mais sozinha no pedido de demissão de Vanderlei Luxemburgo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que membros do Conselho Deliberativo do Verdão também pressionam o presidente Maurício Gagliotti. O vídeo ainda tem uma série de informações bem legais. Vou te contar que a Arrascaeta se tornou xodó de um dos caras mais ricos da Arábia Saudita e pode pintar proposta grande nos próximos dias. Tem informações sobre Felipão no Bahia. Que história é essa? Te dou todos os detalhes. Vou falar ainda sobre a vontade de Cuca em contratar Sabino, que pertence ao Peixe, mas está emprestado ao Curitiba. E por fim, informações sobre Souza, volante revelado no Vasco, que tem um enorme carinho pelo clube e que deve ficar livre nos próximos dias. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu pedi, sei que é chato ficar falando disso toda hora, mas é super importante. Assiste ao vídeo até o fim, se curtir não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, tão simples. E para completar vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá e escolhe qualquer um dos 5 planos que a gente criou para que você se torne membro do canal do Nicola e passe até direito a uma série de vantagens, como por exemplo participar de um bolão que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. Tem uma liga exclusiva do Cartola FC, também somente para quem é membro, também com uma série de prêmios, enfim, várias coisas bem legais. Tenho certeza que você vai curtir. Bora começar o vídeo te explicando como é que tá essa história de Luiz Felipe Scolari como novo técnico do Bahia, boato que correu durante toda a quinta-feira. Roger Machado foi demitido na quarta depois da derrota do Bahia por 5-3 para o Flamengo e desde então o presidente Guilherme Belintani busca um substituto para o Roger Machado. O nome do Felipão ganhou força nos bastidores, pessoas próximas ao Felipão chegaram a dizer que ele tem carinho pelo Nordeste e sempre gostou de trabalhar por lá. Felipão, que completou no começo dessa semana 1 ano de desemprego, ele foi demitido em 2 de setembro do ano passado pelo Palmeiras e desde então não trabalhou. Mas quero te contar que uma pessoa muito próxima ao presidente Guilherme Belintani ouviu do dirigente do Bahia ao longo dessa quinta-feira que Felipão não será o técnico do tricolor baiano. Inclusive quero te contar que o Belintani e o Diego Serri, que é o diretor executivo de futebol do Bahia, embarcam nessa sexta-feira para uma cidade onde vive o treinador alvo, o treinador desejado pelos dirigentes. O que eu pude apurar é que não é o Felipão, ainda não descarto a possibilidade de ser o Dorival Júnior, alguém que o Bahia chegou a cogitar antes da contratação do Roger Machado, mas também não consigo te assegurar que é o Dorival Júnior. O que eu posso te falar é que a possibilidade de um treinador estrangeiro está praticamente descartado. O Bahia fez contato nas últimas horas com um treinador gringo, acabou não rolando e o nome foi descartado. Então nesse exato momento o Bahia concentra esforços em cima de um técnico brasileiro e essa sexta-feira pode ser decisiva. Ah, tem outro detalhezinho importante. Belintani entende que precisa de um técnico grande, com lastro, com capacidade, com currículo grande, porque teme que a chegada de um técnico sem tanta experiência possa resultar em problemas com o atual elenco. Vários jogadores do Bahia já não respeitavam tanto as determinações do Roger Machado nos últimos jogos. O grande destaque do Curitiba em 2020 é um zagueiro, trata-se de Sabino, que pertence ao Santos e está emprestado pela 2ª temporada consecutiva ao Coxa. Zagueiro alto, forte, muito bom no jogo aéreo e que também tem se destacado por cobranças de pênaltis, já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro pelo Curitiba. E a informação que eu queria dividir com vocês é que assim que o Cuca foi contratado pelo Santos, Cuca procurou a diretoria do Peixe para demonstrar interesse na volta do Sabino. Jogador que está emprestado ao Curitiba até dezembro desse ano, nem até o final do Campeonato Brasileiro, e sim até o final desse ano. Mas, de acordo com o presidente do Curitiba, o Samir Numur, o Santos só tinha a possibilidade de pedir o retorno do jogador até o dia 14 de julho. Vale a lembrança de que o Cuca foi contratado pelo Santos apenas no dia 7 de agosto, ou seja, depois desse prazo. É possível, a partir daí, entender que essa intenção do Cuca em repatriar o Sabino vai ter de aguardar pelo menos até o final do ano. Também, de acordo com o presidente do Curitiba, a única possibilidade de o Santos tirar o Sabino nesse momento do Couto Pereira seria uma negociação em definitivo, provavelmente para algum clube do exterior. E nesse caso o Curitiba, por contrato, fica com direito a 20% do valor de uma venda. Essa é a taxa de vitrine que está acertada entre os clubes. Só para trazer alguns números, nessa temporada o Sabino tem 22 jogos e 4 gols marcados pelo Curitiba. Bora falar agora sobre Souza, volante de 31 anos de idade, revelado no Vasco. Fiz naquela série de lives durante a pandemia algumas entrevistas bem bacanas, mas talvez a mais verdadeira, aquela mais forte, foi justamente com o Souza, cara super consciente de tudo que fala, extremamente corajoso,
põe o dedo em todas as feridas, você pergunta e ele responde sem ficar com um falso moralismo e tudo mais. Foi bem legal, se você não assistiu eu vou deixar o link por aqui. Mas a novidade que diz respeito ao Souza foi publicada pelo UOL. De acordo com a apuração do Danilo Avieri, o Souza está rescindindo seu contrato com o Al-Ahly. Até conversei com uma pessoa muito próxima ao Souza, pessoa que havia me ajudado no contato para fazer essa live, e a pessoa confirmou que de fato as negociações entre o Souza e o Al-Ahly nesse momento se dão para rescisão do contrato. Souza tinha uma série de salários atrasados, havia feito a cobrança, havia estipulado um prazo, esse prazo não foi cumprido, a dívida do clube para com o Souza em relação aos salários atrasados persiste, e o Souza procurou seus direitos e aguarda para os próximos dias a rescisão unilateral do contrato, ou seja, é uma decisão do volante brasileiro exigindo a quebra do contrato. Ele ainda tinha mais um ano de contrato com o Al-Ahly e nessa cobrança está exigindo também os salários que receberia daqui até o fim da próxima temporada em território árabe. Eu quis saber dessa pessoa muito próxima ao Souza se é prioridade do volante voltar ao futebol brasileiro. Vale lembrar que ele está fora daqui desde 2015, quando trocou o São Paulo pelo Fenerbahçe, e em 2018 trocou o Fenerbahçe pelo Al-Ahly. Essa pessoa disse que não dá para cravar que o Souza voltará ao futebol brasileiro. Ele já foi sondado recentemente por um time do Catar, por um time da Turquia e por outro time da Grécia. A ideia do Souza, a partir do momento em que conseguir a rescisão do contrato, é fazer com que o Carlos Leite analise todas as propostas e para que ele possa escolher a melhor. Souza nunca escondeu que é torcedor fanático do Vasco da Gama. Quem assistiu a live do bate-papo com ele certamente se deparou com várias frases bem apaixonadas do Souza. Souza também revelou que foi procurado por um dos candidatos à presidência do Vasco. Fiquei com a impressão de que era o Levenciano. De qualquer maneira, não dá para cravar que o Souza voltará ao Vasco da Gama. Acho que se tiver uma proposta do Vasco e uma proposta, por exemplo, do Flamengo, ele vai optar certamente pelo Vasco, ainda que seja para ganhar menos. Mas vai depender dos projetos que forem apresentados. O Souza tem tocado na tecla de que não gostaria de queimar seu filme no Clube do Coração se não houvesse um planejamento, se não houvesse alguma condição bacana de fazer bom trabalho. Então, a partir de agora, a missão é do presidente Alexandre Campelo e do diretor de futebol André Mazuco. Cabe à dupla apresentar esforços, apresentar projeto, apresentar ideias bacanas para que o Souza possa ser repatriado. Certamente vai precisar abrir mão de um caminhão de dinheiro na comparação com o que recebia no Al-Ahly, mas seria certamente um baita reforço para o torcedor do Vasco da Gama, que precisa ficar esperto. Existe enorme concorrência. Com o Souza livre no mercado, não tenho a menor dúvida de que outros clubes também vão demonstrar interesse pelo volante de 31 anos de idade. Bora falar agora sobre Arrascaeta e Everton Ribeiro, que viraram alvos de um clube na Arábia Saudita. Trata-se do Al Nassr. Clube diferente do Al Nassr, que tenta a contratação do Gustavo Scarpa. O Al Nassr, que quer o meia do Palmeiras, é dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive há uma reunião entre representantes do Scarpa e o pessoal do Al Nassr nessa sexta-feira para ver se o martelo é batido. Faltam pequenos detalhes financeiros, é uma equação que ainda precisa ser fechada. Mas voltando ao interesse dos times da Arábia Saudita no Arrascaeta e no Everton Ribeiro. Conversei com uma pessoa que trouxe uma das duas propostas do Al Nassr ao Flamengo pelo Everton Ribeiro. Olha que coisa maluca. O time árabe procurou um empresário brasileiro para fazer uma proposta pelo Everton Ribeiro. Esse empresário foi no Flamengo, fez a proposta e ouviu do Bruno Spindel que não há negócio. O que esse time saudita fez? Procurou um outro empresário, levou a mesma proposta para ver se ouvia uma resposta diferente. O Bruno Spindel voltou a recusar a oferta, a possibilidade de negociação do Everton Ribeiro. A proposta que o Al Nassr fez foi de 7 milhões de euros, com a possibilidade de alcançar até 10 milhões de euros. O Bruno Spindel deixou bem claro que o Everton Ribeiro não está à venda e só sai do Flamengo mediante pagamento de multa rescisória de 50 milhões de euros. Houve inclusive o contato desse empresário brasileiro, o primeiro a levar a proposta. Esse empresário chegou a conversar com o Everton Ribeiro para saber se ele tinha interesse, se poderia ajudar nas negociações com o Flamengo. O Everton explicou que acabou de ser pai de novo, que está muito feliz com a realidade no Flamengo e só toparia abrir negociações se o Flamengo também tivesse interesse na negociação. Como o Bruno Spindel descartou, o Everton Ribeiro nem levou essa história adiante. A partir do momento em que o Al Nassr ouviu 2 nãos do Flamengo pelo mesmo jogador, pelo Everton Ribeiro, partiu-se para um plano B. É que enquanto assistia aos jogos do Flamengo, para analisar um pouquinho mais em detalhes o Everton Ribeiro, o Sheik, que é dono do clube, se apaixonou pelo Arrascaeta, se encantou, entendeu que o uruguaio é o jogador que ele precisa para a próxima temporada para fazer a diferença no futebol saudita.
Inclusive o Al Nassr já fez uma primeira proposta de 2 milhões de dólares por empréstimo de uma temporada, com a possibilidade de compra por mais 11 milhões de dólares. O Flamengo descartou logo de cara essa negociação, até porque não tem o mínimo interesse em emprestar o Arrascaeta para depois eventualmente vendê-lo, e a soma desses 13 milhões de dólares daria algo na casa de 69 milhões de reais. O Flamengo gastou mais de 70 para comprar o Arrascaeta, tanto do Cruzeiro quanto do Defensor, então do ponto de vista financeiro e técnico a proposta inexiste. O Flamengo ignorou qualquer possibilidade de negociá-lo nessas cifras. O grande ponto é que esse empresário que eu comentei contigo, que trouxe a proposta pelo Everton Ribeiro e que tem contato direto com o pessoal do Al Nassr, ouviu do pessoal do Al Nassr que o Sheik, o nome do Sheik é Abdulrahman Al Saud, acho que é assim que se fala, acho que é assim que se pronuncia, que esse cara ficou fascinado pelo Arrascaeta. E a expressão que eu ouvi desse empresário é que quando um sheik saudita se apaixona ou se encanta por um jogador, ele vai até as últimas consequências para tentar contratar esse atleta. Então é natural que nos próximos dias o Al Nassr apareça com uma, com duas, com três, com 4 propostas, talvez até chegar ao sim do Flamengo. A ideia do Flamengo não é negociar o Arrascaeta, entende-se que é um jogador extremamente importante, que ainda pode produzir bastante antes de ser vendido, e a ideia era vendê-lo para algum clube europeu, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vou te atualizando sobre essa história. Quero fechar o vídeo falando sobre Vanderlei Luxemburgo, que tem sido alvo de enorme pressão do torcedor do Palmeiras há vários dias. O torcedor alviverde quer a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Nessa quinta-feira, entre o fim da manhã e início da tarde, o nome do Miguel Ángel Ramírez chegou a ser trending topics no Twitter. Me refiro ao técnico espanhol que comanda o Independiente Del Valle, e ele só teve tanto destaque no Twitter no Brasil porque eram palmeirenses tweetando exigindo a contratação do espanhol e a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, se dependesse da torcida do Palmeiras, do grosso da torcida do Palmeiras, o Luxemburgo seria demitido. Isso não é novidade. O que eu quero te contar de novo é que membros do Conselho Deliberativo, quase que em massa, além de alguns diretores muito próximos do Maurício Gagliotti, também passaram os últimos dias entrando em contato, mandando WhatsApp, ligando, pedindo para que o Maurício Gagliotti analise, cogite a possibilidade de dispensar o Vanderlei Luxemburgo. Nem tanto pelos resultados. O Palmeiras acaba de ser campeão paulista, faz uma campanha só razoável no Campeonato Brasileiro, nesse exato momento ocupa a 8ª colocação, tem 10 pontos com um jogo a menos. Se vencer o Vasco nesse jogo a menos, pula para 13 pontos e se iguala ao São Paulo na vice-liderança do campeonato, só 3 pontos atrás do Internacional. Então repito, os protestos dos torcedores e dos membros do Conselho Deliberativo e até de alguns diretores não diz respeito aos resultados, mas sim ao desempenho. E olha que curioso, o Palmeiras não perde há 11 jogos, é o time da Série A há mais tempo invicto, é o único invicto no Campeonato Brasileiro, inclusive o Grêmio acabou sendo derrotado nessa quinta-feira, perdeu para o Sport dentro de casa, então só sobrou o Palmeiras como invicto. Mas o estilo de jogo, a forma como o Palmeiras se comporta não convence. E apesar de todos os protestos, apesar da pressão desse processo de fritura que começou com o torcedor e já chegou a dirigentes do Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti tem respondido para aquelas pessoas mais próximas que não vai mandar o Vanderlei Luxemburgo embora, pelo menos por hora. E ele justifica essa decisão com alguns motivos. Entre eles, o fato de o Luxa ter acabado de ganhar o Campeonato Paulista e de também fazer um trabalho importante, muito diferente dos seus antecessores. Palmeiras que era rico, que era milionário dos últimos anos, que tinha capacidade para grandes investimentos, é um Palmeiras diferente em 2020. Foram só 2 reforços mais importantes, o Rony e o Vinha. Além dessa transformação, de acordo com o Maurício Gagliotti, Luxemburgo também entendeu o atual momento do clube e não tem feito grandes exigências. O fato de estar utilizando bastante as categorias de base era outro pedido do Maurício Gagliotti, pelo menos nesse momento tem surtido efeito, tem segurado a barra do Vanderlei Luxemburgo. Os próximos jogos vão ser bastante importantes para que o Gagliotti consiga manter o Vanderlei Luxemburgo ou que essa pressão aumente a ponto dele ter de demitir o treinador. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Red Bull Bragantino como visitante na rodada seguinte, também fora de casa, confronto contra o Corinthians. E esse jogo pode ser muito decisivo para as pretensões para o futuro de Vanderlei Luxemburgo. Na sequência, recebe o Sport dentro de casa e a partir daí volta a jogar pela Libertadores da América. Tem confronto contra o Bolívar na Bolívia, jogo da Libertadores. Antes de encerrar o vídeo, eu queria pedir para você que é torcedor do Palmeiras usar o espaço para comentários para dizer se você é a favor ou contra a demissão do Vanderlei Luxemburgo, e aqueles que não querem mais o Luxa no Verdão, gostaria que usassem o espaço para comentários para também fazer a sugestão de que treinador você gostaria de ver treinando seu time.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver o problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho, porque aí automaticamente você passa a receber notificações de todo vídeo ou live que eu fizer. Para completar, mas não menos importante, tem na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos que a gente sugere para vocês e a partir daí vocês se tornam membros do canal do Nicola e passam a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, aqueles que estão nas categorias Bola de Ouro ou Lenda Mundial têm a possibilidade de receber informações em primeira mão via WhatsApp de tudo que eu for sabendo. Antes mesmo de eu gravar o vídeo aqui, já mando mensagem para vocês que vocês fiquem sempre bem informados. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!